meu nome é Simone Duella e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direitos, cidadania e liberdade. Então chama o pessoal aí de casa, vamos sentar e vamos assistir um pouquinho e fazer uma reflexão sobre isso? Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e também que não entenda. Esse é um pequeno trecho do poema da poetisa Cecília Meirelles, que chama Romanceiro da Inconfidência. Esse poema fala um pouquinho sobre um dos movimentos de independência do Brasil, que aconteceu em 1789. A partir dessa frase, desse pequeno trecho, o que você pensa sobre liberdade? O que seria liberdade para você? Para complementar esse pequeno poema, esse pequeno trecho desse poema, eu trouxe para vocês esse livro, que é O Cidadão de Papel, do jornalista e escritor Gilberto Dimenstein. Ele é um dos fundadores do site Catraca Livre. Trabalhou na Folha de São Paulo e foi um grande jornalista e ganhou um prêmio chamado Prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios de literatura do Brasil, quando ele escreveu este livro. E esse livro, apesar de ser escrito em 1994, ele traz hoje pra gente algumas questões muito importantes sobre liberdade, cidadania e sobre direitos. Então eu vou ler um trechinho dele para você. O direito de ter direitos. Está aí a importância de saber direito, o que é cidadania. É uma palavra usada todos os dias e tem vários sentidos, mas hoje significa em essência o direito de viver decentemente. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser, sem constrangimento. É processar um médico que cometa um erro. É devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta. É o direito de ser negro sem ser discriminado, de praticar uma religião sem ser perseguido. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Lembrando que a coisa pública é paga com o nosso dinheiro, que é recolhido através dos impostos. Então, quando eu destruo uma carteira na escola, quando eu quebro alguma coisa na rua que pertence, que seria um bem público, aqui ele fala o telefone público, a gente não tem mais o telefone público, mas pichar uma parede de um prédio público, destruir alguma coisa pública, eu estou destruindo alguma coisa que vai ser depois recolocado no lugar, reformado ou colocado novo, mas eu paguei com impostos, vou pagar novamente com impostos, né? O direito de ter direitos é uma conquista da humanidade, da mesma forma que a anestesia, as vacinas, o computador, a máquina de lavar, a pasta de dente e o transplante do coração. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos direito de votar. E outros batalharam para você votar aos 16 anos. Lutou-se pela ideia de que todos os homens merecem a liberdade e que todos são iguais diante da lei. Essa é uma ideia que está no artigo 5º da Constituição. A nossa Constituição ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, então ela tem 32 anos. E a partir desta Constituição é que os jovens, em caráter facultativo, ele escolhe se ele quiser ou não, começar a votar aos 16 e principalmente os analfabetos também podem votar. No Brasil, segundo o IBGE, nós temos aproximadamente 13 milhões de analfabetos hoje. Então, se não tivesse esse direito, eram 13 milhões de pessoas a menos, de eleitores a menos, porque esses analfabetos eles são considerados acima dos 15 anos, que estão fora da escola, né? Então são adultos praticamente, adolescentes e adultos, que não têm que perderiam esse direito de votar. Pessoas deram a vida a combater a concepção de que o rei tudo podia porque tinha poderes divinos, e aos outros cabia obedecer. No século XVIII, a rebeldia a essa situação
detonou a Revolução Francesa, um marco na história da liberdade do homem. A Revolução Francesa aconteceu em 1789, no mesmo ano da Inconfidência Mineira. São duas situações que têm os mesmos ideais: liberdade, igualdade e fraternidade. Apesar da Inconfidência não contemplar a questão da igualdade, porque eles não pensaram na questão da escravidão, mas na Europa, na Revolução Francesa, se falava muito em igualdade, né? E a gente sabe que a partir dali é que começou a se pensar sobre o assunto e a coisa foi evoluindo devagar, né? Não adianta nada eu ter uma lei, uma Constituição como a nossa, que é chamada de Constituição Cidadã, se as pessoas não têm acesso a essa Constituição e não sabem dos seus direitos e não sabem dos seus deveres, né? Para que seja cumprida alguma coisa, é necessário que eu saiba exercer a minha cidadania. E um pressuposto, uma ideia, para eu começar a exercer minha cidadania, é necessário que eu conheça as leis, que eu conheça os meus direitos e saiba como agir para poder que esse direito seja aplicado, que ele exista, né? No mesmo século surgiu um país fundado na ideia de liberdade individual, os Estados Unidos. Foi com esse projeto revolucionário que se tornaram independentes da Inglaterra, também banhado por essa ideia da Revolução Francesa. Desde então, os direitos foram se alargando, se aprimorando e a escravidão foi abolida. Lembrando que a escravidão, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão em 1888, tá? E não se houve um projeto para reparar essas pessoas, elas simplesmente se tornaram livres e de um dia para o outro elas estavam sem emprego, não tinham direito à escola, não tinha, a liberdade sozinha para essas pessoas não significou muita coisa, porque elas acabaram ficando presas na sua condição de não ter nenhuma ajuda, vamos dizer assim, nenhum empurrãozinho para começar a viver, né? Como é que uma pessoa que num dia ela dorme escrava e amanhece livre, mas se ela não tiver emprego, se ela não tiver casa, como que ela vai conseguir sair da sua situação de pobreza, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, né? A lei sozinha, ela garantiu o direito desses escravos se tornarem livres, mas eles conseguiram a partir daí crescer em relação à sua classe social, melhorar as suas condições de vida. Como fala no começo do texto, a partir da escravidão houve o Estado, o governo pensou numa vida digna para essas pessoas. Alguém consegue hoje imaginar um país defendendo a importância dos escravos para a economia? Mas esse argumento foi usado durante muito tempo no Brasil. Os donos de terras alegavam que sem escravos o país sofreria uma catástrofe. Eles achavam no direito de bater e até matar os escravos que fugissem. Nessa época, o voto era privilégio. Só podia votar quem tivesse dinheiro e se candidatar a deputado só com muita riqueza e terras. No mundo, trabalhadores ganhavam direitos. Imagine que no século passado, na Europa, as crianças chegavam a trabalhar até 15 horas por dia e não tinham férias. Uma criança, desde que conseguisse realizar uma tarefa, ela já era considerada um trabalhador. Então você tinha criança de 7 anos, 6 anos que já trabalhavam em trabalhos que a gente chama de insalubre, né? Que são trabalhos que provocam doenças, que a mortalidade é maior. Essas crianças já faziam esse trabalho. E pelo fato de elas serem crianças, se dizia que ela tinha que ganhar menos que a mulher, que ganhava menos que o homem. Então vocês imaginem a situação de uma criança trabalhadora que não tinha direito nenhum e ainda por cima o salário era muito menor do que uma mulher que ganhava menos que um homem, né? Essa era a situação aí que nós tínhamos no século passado, que não é tanto tempo assim, né? E aqui no Brasil também, né? Se vocês conversarem com seus avós, conversarem com as pessoas que estão aí com vocês vão perceber que muitos trabalharam menores de idade, né? Tinham que deixar de estudar, né? Primeiro porque era difícil estudar, porque a escola, uma parte da escola, principalmente o chamado ginásio, era pago, né? E depois porque era uma necessidade da família para complementar a renda que as crianças trabalhavam. As mulheres, relegadas ao segundo plano, passaram a poder votar. Símbolo máximo da cidadania. As mulheres puderam passar a votar em 1932.
aqui no Brasil. Uma das principais feministas que lutaram, que fizeram um movimento para que tivesse o chamado sufrágio universal, né, o voto universal, homem e mulher poder votar, foi uma brasileira, ela era bióloga, cientista, chamada Berta Lutz. Ela era filha do Adolfo Lutz, né? Até há pouco tempo justificava-se abertamente o direito do marido de bater na mulher e até matá-la. Então existiam até leis que permitiam que o marido pudesse matar a esposa desde que ele provasse que ela estava traindo ele. Isso até pouco tempo atrás, não faz muito tempo. Muito pouco tempo que eu digo assim, há menos de 30 anos, né? Então isso por isso que hoje a gente tem uma violência muito grande em relação às mulheres, né? Quer dizer, você criou leis, que também é uma coisa importante a gente pensar, que nem toda lei ela favorece, muitas vezes ela pode prejudicar um determinado grupo. Por isso que tem que ter um debate entre as pessoas, não só entre os deputados e senadores que fazem as leis. As pessoas devem participar, porque a lei ela deve contemplar todas as camadas da sociedade, todas as pessoas, independente de raça, cor, religião, né? Em 1948 surgiu a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Ainda na emoção da vitória contra as forças totalitárias lideradas pelo nazismo na Europa. Então a guerra acabou, com o final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, se resolveu criar a ONU, e a partir da criação da ONU se criou a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Essa declaração, ela traz uma série de direitos e deveres com a humanidade, né? E a partir daí que começa a haver uma luta nos países, luta que eu quero dizer assim, uma tentativa e uma reivindicação cada vez maior para que as pessoas, independente de classe, tivessem os seus direitos assegurados, né? Com essa declaração, solidificou-se a visão de que, além da liberdade de votar, de não ser perseguido por suas convicções, o homem tinha direito a uma vida digna. É o direito ao bem-estar. O que você considera uma vida digna? Na Constituição, por exemplo, tem uma definição, mas o que você, como pessoa, acha que o ser humano tem que ter para ter uma vida digna? Bom, então você viu, né, que nós fizemos uma série de reflexões. Então, só para fechar, existem duas coisas que eu tenho que colocar para vocês. Na apresentação desse livro, tem uma questão muito importante que eu acho que é importante a gente estar refletindo hoje. A verdadeira democracia, aquela que implica o total respeito aos direitos humanos, então o direito à liberdade, à igualdade, à fraternidade, a uma vida digna, está ainda bastante longe no Brasil. Existe apenas no papel. O cidadão brasileiro, na realidade, usufrui de uma cidadania aparente, uma cidadania de papel. Existem em nosso país milhões de cidadãos de papel, que é o que fala o nosso livro, né? Quando ele fala cidadão de papel, nós temos um país que tem leis maravilhosas, leis que são muito avançadas, só que essas leis muitas vezes não são aplicadas, e aí o cidadão ele passa a viver uma realidade, uma liberdade falsa, uma liberdade de papel, uma igualdade de papel. Você concorda com isso? É importante a gente estar pensando sobre isso, estar refletindo sobre isso. A cidadania ela é conquistada dia a dia. Eu não nasço um cidadão pleno, eu vou completando a minha cidadania ao longo dos anos, né? A partir do momento que eu tomo conhecimento dos meus direitos e dos meus deveres. Olha só mais um trecho. Desvendar as engrenagens que produzem esse tipo de cidadania, eis o objetivo desse livro. Então esse livro ele fala muito sobre desvendar o que está acontecendo no Brasil, por que as leis não são seguidas, o que falta para o brasileiro conseguir alcançar a sua verdadeira cidadania, não só a sua cidadania de papel. Então vocês observaram que a gente começou com um poema, falando sobre liberdade, da Cecília Meirelles, depois a gente foi para um texto do Gilberto de Menstein, um texto
literário, mas que tem uma característica bem forte do escritor, que é a linguagem objetiva, a linguagem jornalística bem objetiva, né? Esses dois textos, eles se conversam. Quando existe uma conversa, né, os assuntos eles acabam se enlaçando, a gente chama de intertextualidade em literatura, tá? E é importante a gente perceber que existem músicas, existem textos, poemas, que eles fazem essa relação, eles falam do mesmo assunto e eles trazem a mesma temática. Bom, se eu quiser saber um pouquinho mais sobre a Inconfidência Mineira, é interessante dar uma procurada no canal Pipoca do Vô, da Natália Mando, que ela contextualiza sobre como que a Cecília Meirelles escreveu esse poema, que foi uma pesquisa extensa que ela fez em Minas Gerais, sobre essa história, que é muito interessante, né? E para encerrar agora definitivamente o nosso vídeo, eu vou ler mais uma frase, só que agora do Carlos Drummond de Andrade, para a gente continuar fazendo a nossa intertextualidade, seguindo o tema liberdade. No livro O Avesso das Coisas, ele escreveu: a liberdade é defendida com discursos e atacada com metralhadoras. Então fica aí mais essa reflexão. Eu gostaria de agradecer a as pessoas que visualizaram, que assistiram os nossos vídeos anteriores. Eu peço para que vocês compartilhem as nossas ideias, lembrando que o nosso vídeo é apenas uma sementinha, só um recorte da realidade, uma tentativa de relacionar a literatura à nossa realidade. Muito obrigada e até a próxima!